Queridos amigos, nós estamos voltando para a casa do Pai Celestial pela fé que temos na graça de Cristo, que nos foi oferecida na cruz do Calvário. Temos fé na aliança de Deus para conosco, para nos salvar. A lição dessa semana inicia com reflexões sobre o Calvário. Por que pensarmos no Calvário? Sobre a obra salvadora de Cristo em nosso favor. Quando o homem pecou, vários problemas surgiram e de grande amplitude. O primeiro deles era que o relacionamento de amor e fé fora quebrado. Assim foi necessário que Cristo viesse a essa terra para restabelecer a comunhão, o relacionamento entre a raça humana e o seu Criador. O segundo problema criado foi que a humanidade tornou-se imperfeita. Agora não poderia mais comparecer na presença de um Deus santo e justo. Por isso Cristo teve que vir como único justo e perfeito para representar-nos perante o Pai, oferecendo a sua vida justa em nosso lugar. O terceiro problema é que o pecado é um problema moral. O pecado provoca uma desarmonia entre o nosso caráter e o caráter de Deus. É como se o pecado fosse a diferença que existe entre o nosso caráter e o caráter de Deus. O apóstolo São João diz na primeira carta, capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus, como ele é e como deseja que nós vivamos. Nós somos diferentes de Deus, por isso somos pecadores. Estamos em desarmonia com o seu caráter, com a sua lei. O quarto problema criado pelo pecado é que nós perdemos a capacidade de obedecer à vontade de Deus. Tornamos-nos escravos do pecado, escravos de Satanás, o inimigo de Deus. E assim, nós percebemos que a acusação de Satanás contra Deus, desde o começo, foi de que era impossível a um ser criado obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, que Deus não era justo. Assim, Cristo veio a essa terra para provar que a humanidade podia viver em harmonia com a lei do Pai Celestial, desde que estivesse em comunhão com Ele. Assim, Cristo viveu a vida justa em nosso lugar e se apresenta perante o Pai sem pecado, em nosso lugar. Assim, Cristo veio para mostrar ao universo o caráter de Deus e para salvar o homem da sua condição. O quinto problema causado pelo pecado é que a lei de Deus havia sido transgredida e, como consequência disso, deveria surgir a morte, porque o pecado nos separa de Deus, a fonte de vida. Assim, o salário do pecado é a morte. Se Deus tivesse mudado a sua lei quando o homem pecou, só para desculpar o homem, ele teria perpetuado o pecado. E agora o problema do pecado precisava ser sanado. E a acusação de Satanás era: o homem desobedeceu a lei, então ele agora deve morrer. Assim, Cristo veio para resolver totalmente o problema do pecado. Antes da fundação do mundo, Deus na eternidade já estabeleceu o plano, que se o homem pecasse, Cristo viria para salvá-lo. Assim é que os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento utilizam várias expressões conhecidas nossas a respeito do plano da salvação. Por exemplo, Pedro disse que nós somos resgatados do pecado, lembrando a figura de um escravo que era liberto por alguém que pagava um determinado valor por ele, mesmo que não houvesse entre eles nenhuma ligação pessoal, somente para libertá-lo. Mas Pedro diz que, diferentemente disso, Cristo veio e, de modo pessoal, assumiu o nosso lugar. E com o seu precioso sangue, morrendo por nós à cruz, ele nos resgatou. Paulo nos diz que Cristo nos libertou do domínio do pecado. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele diz que Cristo nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o seu reino. Assim é que houve uma transferência de domínio em nossa vida com a morte, com o sacrifício de Cristo. Paulo usa também a expressão: Cristo cancelou a dívida que tínhamos para com a lei transgredida. Somente o próprio Deus poderia fazer isso, tomando o nosso lugar, oferecendo o seu sangue perfeito em nosso lugar. A Bíblia diz também, no Novo Testamento, que Cristo expiou a nossa culpa. Somente alguém justo, sem pecado, poderia fazer isso, oferecendo a sua justiça em nosso lugar, derramando o seu sangue por nós. Cristo também vindicou o caráter de Deus diante do universo. E somente Deus poderia resolver o problema do pecado. A Bíblia usa também a expressão: Ele nos reconciliou. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Cristo veio para restaurar o caráter de Deus em nós. Por isso é que a mais comum expressão do Novo Testamento é: Cristo nos salvou. Nos salvou do pecado, da nossa condição, da condenação da lei. Nos salvou de Satanás. Nos salvou desse mundo de pecado. E assim nós passamos a ter paz com Deus e vida eterna. A partir de terça e quarta-feira, a lição faz como que uma viagem através da Bíblia. E nos apresenta algumas histórias, algumas experiências. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, nós lemos que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Várias versões da Bíblia trazem a seguinte tradução: ele creu no Senhor, isso lhe foi creditado, considerado, tido em conta como justiça. Ou seja, a experiência de Abraão nos mostra que tanto no Velho como no Novo Testamento, o pecador era justificado porque ele cria na graça perdoadora de Deus. Isso ocorreu desde o Jardim do Éden com o primeiro sacrifício oferecido pelo Senhor em favor de Adão e Eva, como símbolo do sacrifício que Cristo faria no futuro. Isso ocorria no antigo santuário de Israel, quando o pecador era considerado justo perante o Senhor pelo cordeiro que era oferecido. Assim é que no relacionamento de Deus com Abraão, nós encontramos dois pontos muito interessantes. Primeiro, que Abraão creu, confiou, e no seu desamparo ele se entregou em total submissão a Deus. Ele se dispôs a obedecer a Deus, a sua voz, a sua ordem, e a segui-lo. Mas, curiosamente, logo após a Bíblia dizer que ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça, vem a história de Sara e Agar. Quando Abraão procurou cumprir a promessa de um descendente por seus próprios recursos, usando uma serva de Sara. Assim, a Bíblia nos mostra que Abraão não possuía perfeição em si mesmo. Às vezes ele demonstrava fraqueza. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 4, ao relembrar a história de Abraão: bem-aventurado o homem a quem o Senhor atribui justiça, independente de suas obras. A lição tem um texto muito interessante que diz o seguinte: a justiça que nos salva é uma justiça acreditada a nós. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Significa que o Deus dos céus nos vê como justos, mesmo que nós não o sejamos. Ele fez isso a Abraão e o fará a todos aqueles que vierem a ele na fé que Abraão possuía. Enfim, nós somos declarados justos não por causa de nossos atos, mas unicamente pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Essa é a essência da justificação pela fé. Não é a fé que nos salva. Nós somos salvos pela justiça que Cristo nos oferece gratuitamente. Outro ponto importante é que a Bíblia chama essa justiça de Cristo oferecida gratuitamente a nós de graça. Um dom imerecido de Deus, que nós não merecíamos o sacrifício de Cristo. Assim, a fé é o meio de nós obtermos a graça que nos salva. A fé não nos torna justos.
A fé é o meio pelo qual nós obtemos a justiça, o dom da justiça em Cristo Jesus. A justiça que está na pessoa de Jesus. A graça não é uma coisa que nós recebemos. A graça é a pessoa de Jesus oferecida em nosso favor. Ele atribuindo a nós a sua justiça, nos salvando. Assim, através de Jesus, Deus nos aceita, nos justifica, nos trata como seus filhos e nos ama como Deus nos ama. Por isso o salmista Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. O mesmo Jesus que viveu a vida justa, morreu e ressuscitou como uma garantia da nossa vida eterna. Habita conosco através do seu Santo Espírito, nos comunica do seu caráter. E assim, enfim, em Cristo nós podemos retornar ao Pai. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que eu e você exerçamos hoje fé em Jesus, para que tenhamos acesso ao Pai, para que junto ao trono da graça, em nossa condição de pecadores, sejamos considerados justos. Que reconheçamos a nossa condição, aceitemos o perdão de Deus e mantenhamos assim a nossa relação de aliança com o Senhor. Que eu e você possamos ser alcançados pela graça de Cristo Jesus e, mediante a fé, possamos ser salvos. Que essa possa ser a minha e a sua experiência na vida cristã.